Estamos de volta. Hoje nós estamos comentando esse livro Mesmer, A Ciência Negada do Magnetismo Animal. Estamos conversando com o seu autor, que é Paulo Henrique de Figueiredo. Mas antes de nós retomarmos essa conversa, gostaríamos de convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos. Você pode ajudar a que cheguemos a lugares mais distantes, com mais qualidade, levando uma informação importante, ensinamentos extraordinários para o viver e o conviver das pessoas, para o entendimento das situações pelas quais elas passam e até mesmo como nós estamos aqui conversando, buscar a cura para os seus males. Você pode nos auxiliar associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, ou ainda acessar amigosdaboanova.com.br/Espiritismo SOS. Você nos auxilia e permite que nós auxiliemos outras tantas pessoas. 0800 12 18 38, amigosdaboanova.com.br/Espiritismo SOS. Agradecemos sempre a sua colaboração. Bom, Paulo, eu acho que isso que você está nos contando, né, eu acho que vai ajudar muitas pessoas a buscarem esse conhecimento, né, e se autoajudarem, né, porque você está falando de cura de mim para comigo, né? Exatamente. Ou seja, Mesmer, ele na era moderna, né, no Ocidente, ele é o precursor, é quem surgiu com essa ideia. Certo. De você centrar a cura no indivíduo. Isso. Mas as consequências disso, a gente sabe, você está aí falando, são gigantescas para a era moderna. E elas foram objetivas. Por exemplo, nós temos um historiador inglês que foi estudar a Revolução Francesa e ele descobriu que a maior influência na Revolução Francesa, que se imagina Rousseau, né? Sim. Foi Mesmer. Então essas ideias de Mesmer sobre a possibilidade de você centrar a cura no próprio indivíduo eram revolucionárias porque ela mexia com a questão social. Sim. Porque se você colocasse a cura como sendo, estando na mão do médico e do remédio, isso vai atender aqueles que melhor podem pagar. Exato. Então tem uma estratificação social com relação a como pode atender as pessoas. E quando você demonstra que a cura ela se estabelece no próprio indivíduo, e ele proporcionou um método de cura que é a seguinte, para bem resumir, ele dizia assim, o meu corpo ele está saudável quando ele está num estado de equilíbrio. Certo. E o meu corpo é similar ao seu. Então ele disse o seguinte, como nós vivemos num pleno, tudo está correlacionado, ele definiu, por uma teoria que ele chamou de fluido universal, já estamos demonstrando que depois essa teoria vai ser usada no Espiritismo. Espiritismo, isso. Né? Ele vai dizer que o fluido universal subdivide a matéria em estados de vibração. E um determinado estado de vibração, fora do perceptível, estabelece a união entre o pensamento e a vontade das pessoas. Okay. Então, quando ele está fazendo o passe, na verdade, ele está estabelecendo uma sintonia. E ele vai dizer, o corpo saudável do magnetizador se une ao corpo do indivíduo na luta contra o desequilíbrio. Certo. Mas quem se cura é o próprio indivíduo. E aí ele acompanhava a vida do paciente, aconselhando, por exemplo, mais ingestão de água, buscar um clima mais adequado, verificar, dormir melhor. E a descoberta que foi consequência dos passes dele foi também fantástica e inesperada. Quando ele começou a tratar, então, pelos passes, ele percebeu que alguns dos pacientes entravam num estado de sono profundo. Certo. E quando eles entravam no estado de sono profundo, a gente dorme, os sentidos adormecem, não é? Isso. E a gente não lembra normalmente do que acontece, só os sonhos. Certo. Quando ele colocava nesse estado de sono especial, é como se a alma despertasse dentro do sono. Certo. E ele então concluiu, ela consegue, por meio dessas vibrações que estão fora dos limites, acima da luz, por exemplo, ele consegue perceber o que está à sua volta. Ele consegue entrar em contato com o pensamento dos outros indivíduos. E aí ele definiu isso como sexto sentido. Certo. Então ele falou, os indivíduos têm um sexto sentido que a gente desperta pelo sonambulismo. Muito E aí ele percebeu que ele fazia pergunta, o sonâmbulo respondia sem que ele pronunciasse. Ele percebeu que o sonâmbulo enxergava o corpo por dentro. Podia fazer diagnósticos. Sim, ele não precisava dar o
o tratamento, mas ele conseguia perceber o problema, é isso? Não, mais do que isso, o sonâmbulo dizia, olha, o tratamento mais adequado para mim é esse. Mais à frente, na época de Kardec, os sonâmbulos conseguiam definir qual o melhor remédio homeopático. Eles olhavam para a caixa de remédio e olhavam para o indivíduo. E diziam, olha, a similaridade do que eu estou vendo nesse indivíduo é com esse remédio. Porque a visão está ampliada. Então, a visão está ampliada. Então, isso começou com o Mesmer. Certo. E aí Mesmer falou, puxa, se a gente conseguir educar esse sexto sentido, é um mundo novo. Então, quando a gente fala da homeopatia, que a homeopatia é fraca, a homeopatia demorada, mas é porque ela age efetivamente num ponto importante do nosso organismo. A tal ponto que quando o Hahnemann conheceu o trabalho de Mesmer, ele incluiu o magnetismo na homeopatia. E ele passou a usar o passe magnético na cura de seus pacientes. O Hahnemann, o criador da homeopatia. Certo. E os homeopatas, então, no século XIX, já estamos passando, porque o Mesmer foi ali um pouco antes da Revolução. Depois da Revolução Francesa, e na época de Kardec, os homeopatas usavam passe magnético. Então, estavam unidos magnetismo e homeopatia. E aí nós vamos começar a nos aproximar do espiritismo. Agora, olha que fantástico. Kardec, ainda o professor Rivail, né, enquanto o professor Rivail, quando ele chegou de Paris, ele estudou lá com Pestalozzi, não foi? Sim, sim. Depois ele veio para Paris. Certo. A recomendação de Pestalozzi, chegando em Paris, além do trabalho que ele foi desenvolver pedagógico, ele foi estudar magnetismo animal. Com Mesmer? Não, o Mesmer já não estava lá, não. O Mesmer morreu em 1815. Ah, já não estava. Já não estava, mas um discípulo de Mesmer, um estudioso muito profundo, que chamava Barão do Poté, ele foi fazer o curso do Barão do Poté. E o Barão do Poté foi um magnetizador fantástico. Né? É por isso que você disse que se você não estudar a doutrina e o magnetismo... Não. Aí quem disse isso foi o próprio Kardec. Ele disse o seguinte, que magnetismo e espiritismo são ciências gêmeas. Disse, não é possível compreender uma sem conhecer a outra. Aquela que se separar da sua congênere cairá no impasse. Então ele viu que, ele disse assim, trata-se na verdade de uma ciência só. E por que podemos saber disso? E é o objetivo deste livro. Oferecer as informações necessárias para o leitor, principalmente para o espírita, ele conseguir compreender a importância do magnetismo para o espiritismo. Uma delas é o espiritismo, e depois nós vamos demonstrar com detalhes no segundo livro, que é a Revolução Espírita, ele se fundamenta na seguinte, a moral é algo que no espiritismo parte do indivíduo, parte da vontade, da escolha. E o referencial da lei de Deus não está externo, como as religiões dizem. Você tem que seguir a Bíblia, você tem que seguir a igreja, você tem que... Não, você tem que seguir a consciência. Tá, mas você vai explicar isso melhor daqui a pouco. Tá bom. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.